Dividendos da Bradespar. Realmente a Bradespar acabou devendo os dividendos que estavam sendo esperados agora para o terceiro trimestre. E nesse vídeo a gente vai dar uma passada rápida aí sobre os dados da Bradespar e também eu vou conversar com você sobre alguns detalhes, principalmente para quem assistiu ao vídeo anterior, no qual eu falei sobre o juros sobre capital próprio, né? Vai ser aí mais ou menos, para quem tem ação preferencial, vai ser mais ou menos 76 centavos líquidos, né? Porque é o que interessa, é 80 e alguma coisa, só que você aplica os 85%, aliás, você tira os 15% de imposto, fica lá 76 centavos. Pois bem, então no vídeo anterior eu comentei sobre esse anúncio, só que ainda não havia saído o balanço. Nós vamos dar uma passada no balanço, mas antes eu vou tratar aqui de um tema que ficou meio polêmico lá no outro, que na realidade eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, que eu não vi, né, que a Bradespar tinha um sistema de, de compensação para as pessoas que têm as ações preferenciais que numa situação de venda de controle. Isso é o chamado de, eu não gosto de termo em inglês, mas é o chamado de tag along. Tá? Então, tag along, tag é uma etiqueta, né? Como se ele tivesse grudado, né? Você está junto, você está como se fosse uma etiqueta junto do controlador. Então, deixa eu primeiro dar uma explicada no que quer dizer essa história toda, que é o seguinte: o controlador, por exemplo, no caso da Bradespar, a gente vai já dar uma olhada na questão acionária. Existem dois tipos de ações no caso da Bradespar, né? Por exemplo, a Vale. A Vale só tem um tipo de ação, que é a ação ordinária. Então, todas as ações dão direito a voto. No caso da Bradespar, não. Você tem dois tipos de ação. Você tem a ação ordinária, que é a ação, apesar do nome ordinária, é a que manda, tá? Que eles chamam em inglês common stocks, aí traduziram aqui para o português para ordinárias. Melhor ordinária do que ficar ações comuns, né? Bom, então você tem ações ordinárias e você tem as ações preferenciais, tá? As ações preferenciais, elas não dão direito a voto quando elas têm alguns benefícios. E um dos benefícios, que é um benefício assim, mais ou menos michuru, que é uma preferência no recebimento de dividendos, né? No caso da Bradespar, ela dá uma vantagenzinha inicial que é 10% a mais do que a remuneração que for paga para a ordinária. Porém, o que interessa, o que está em jogo nessa história é você comandar a empresa. Então, no caso de uma empresa que tem ações preferenciais e ações ordinárias, o controlador, a pessoa ou o grupo de pessoas que deseja controlar o negócio, ele vai precisar de menos capital, porque ele vai usar o capital dos outros acionistas, que são os chamados acionistas minoritários, para poder fazer, para tocar o negócio. Muito bem, então ele manda, ele decide, ele indica o conselho de administração, ele indica a diretoria, ele toca o negócio com menos ações do que aquelas que um percentual menor. Então vamos dar um exemplo. Se você tivesse, vamos dizer, 40% ordinárias e 60% preferenciais. Ora, eu só preciso de 50% das ações ordinárias mais um. Então, de 40% das ordinárias, eu precisaria basicamente de 20% das ações, de 40% das ações totais, né? São 40 ordinárias e 60 preferenciais. Eu precisaria de 20% das ações totais, seria metade das ordinárias, mais uma única ação. Pronto, acabou-se. Aí eu comando a empresa. E esse negócio, ele, apesar da Bradespar ter um percentual pequeno na Vale atualmente, mas ainda assim é um percentual relevante, que se juntar com outros participantes, ela pode ter um poder de decisão considerável. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, na continuidade da nossa conversa aqui,
der espaço para isso. Bom, então o que a gente vai falar agora? Existe o tal do tag along. Então, o que é o tag along? É que se forem vendidas as ações do controlador, é obrigatório que o adquirente pague o mesmo valor para as ações, para as demais ações que estão em circulação. Esse aí é o tag along integral. No caso da Bradespar, ela, e eu vou mostrar para você agora, deixa eu mostrar logo, fica mais fácil aqui. Olha só. Tá aqui, ó, o capital social da Bradespar de 4 bilhões e 600 milhões é dividido em 390, veja, 395 milhões de ações. Vou até pegar aqui o exemplo para eu grifar aqui. 395 milhões de ações, tá? Só que essas ações, veja, ordinárias são 37 milhões. Então, se eu quero comandar a Bradespar, eu preciso de mais ou menos, vamos dizer, 65 milhões com mais 68 milhões de ações. Vamos supor que isso aqui for 70 milhões de ações, tá? Eu comando a companhia que tem quantos? Tem 395, cadê? Só um minutinho. Que tem 395. Pronto. 395 milhões. Ok? Bom, então vamos continuar aqui. Olha só. Então ela tem lá 395 e 255 são as preferenciais. Essa turma aqui não apita nada, tá? Bom. Aí tem o benefício, que é aquele negócio do tag along. Veja bem, as ações ordinárias, tá? As ações ordinárias, elas têm 100%, terão direito ao recebimento de 100% do valor pago por ação ordinária de titularidade dos controladores. Tá? Então, em que situação? Deixa eu limpar aqui. Em que situação? No caso de... Cadê? No caso de eventual alienação do controle da sociedade. Tá? Então, se o controle da sociedade for alienado, a Bradespar paga para os acionistas. Aliás, a Bradespar não. Quem for comprar, certo? Tem a obrigação de pagar, se o acionista ordinário quiser vender as ações dele, o mesmo preço, certo? Então, se sai o controlador e o que ficou não quis continuar, ele tem direito de receber a mesma coisa. Observe que isso não é simétrico para o caso das preferenciais, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. As ações preferenciais, elas não têm 100%. Elas têm 10% mais de dividendos, certo? E elas têm, olha só, cadê? Para 80% no caso de alienação de controle. Então, isso aqui está no estatuto da empresa. Isso não é isso é a regra da empresa, tá legal? Bom, então, dito isso, a gente já ficou acertado, então, que não existe um tag along integral para as ações da Bradespar, apenas as ações ordinárias têm o tag along integral, as ações preferenciais têm 80% de tag along. Bom, dito isso, vamos agora falar do balanço, né? Vamos também entender um pouquinho que a gente está falando aqui de Bradespar, mas a Bradespar, esse nome par, normalmente, quando você ouvir falar, tem a ver com participações, tá? Então, isso quer dizer o quê? É uma empresa de participações. Ela já foi muito maior do que é hoje, quer dizer, ela já foi bem maior, já teve percentual maior da Vale, enfim. Mas essa empresa, o que ela faz? A única coisa que ela faz atualmente,
é deter o capital, deter ações da Vale. Olha só. Ela é uma chamada holding, tá? Holding de segurar, de manter, né? Então tá aqui, ó, a Bradespar, ela tem 300, ela tem, olha, do percentual do capital total e percentual do capital votante. Por quê? Porque é a tal história. Se a Vale tivesse, se a Vale tivesse ações preferenciais, esse número aqui, ó, percentual do capital total, poderia ser diferente do percentual do capital votante, porque ela poderia ter, vamos imaginar aqui, 20% das ações preferenciais, 20% das ações ordinárias. Então, capital votante a gente entende como ações ordinárias, ou as chamadas, as que tem o ON, tá? Que é a ordinária nominativa. Ou que elas têm a terminação 3. Então, a BRAP 3, Vale 3, né? Que é o caso aqui, Vale 3, certo? Então, ela tem, como a Vale só tem Vale 3, ela tem, faltou o E aqui, né? Como a Vale só tem a Vale 3, escrever com mouse é massa. O que acontece? Tanto faz, o percentual que ela tem é igual de votante para percentual de capital total. Muito bem, então vamos dar uma olhada aqui quanto é o capital. A gente já viu, né? 3,83% do capital votante e total da Vale. E não precisa dizer que tudo que acontece com ela vem da Vale. Então, a receita que ela tem, ela ganha dinheiro como? Com as aplicações financeiras. Que aplicações financeiras? O dinheiro que ela tem no caixa. Vou mostrar para você já já. Mas a fonte de resultado mesmo, certo? O lucro dela vem do lucro da Vale. Então, vamos lá. Isso aqui, olha, a equivalência patrimonial da Vale. Então, por exemplo, olha só. Tá aqui, ó. Esses 502 milhões de reais, certo? Vieram da Vale. A Bradespar não fez absolutamente nada. É como você que tem uma ação. Tá? Você não fez nada, se você é acionista da Vale ou acionista da Bradespar, você não mexeu uma palha, você simplesmente recebeu lá o lucro Aí você vai dizer, pô, mas não recebi o lucro. Aqui ela também não recebeu. Esse lucro aqui não entrou direto na conta da Bradespar, ele está na conta da Vale. Mas e é isso que às vezes a gente deixa de fazer, né? A gente deixa de observar no nosso controle de ações, mas aqui você recebeu o ganho, a parte de 3,83% da Vale, que ela é dona, é isso aqui que deu de resultado. Tá? E aí tá aqui, olha. Isso aqui é o resultado operacional da história, tá? Ela tem resultados financeiros também. Por que tem resultados financeiros? Porque ela recebe os juros sobre capital próprio e dividendos da Vale, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Não era bem, desculpa, não era bem o que eu queria. Mas olha só. Aí ela tem as despesas, né? Despesa administrativa, despesa pessoal, parará. E aí ela tem aqui, olha, receitas / despesas financeiras. Deixa eu grifar aqui. Essas receitas financeiras, ela ganhou, caramba, vou voltar aqui. Pronto. Ela ganhou aqui, quanto? Ela ganhou 11 milhões de reais de aplicação financeira. Por quê? Porque ela tem o dinheiro lá. Ela está com a grana que ela recebeu. É igual a gente. Isso aqui, essa empresa aqui, é como se fosse você que investe em ações. Ela está lá, recebe a grana, aplica lá sei lá, aqui no CDB ou faz uma outra aplicação numa instituição financeira e recebe lá esse dinheirinho aqui que foi o resultado, né? Óbvio. Ela deve ter alguma outra coisa aqui que ela teve alguma receita financeira a mais, mas a maioria disso veio da aplicação financeira dela. Muito bem. Então, dito isso,
pagou as contas, parará e piriri, ficou aqui com o resultado do período, né? Aqui com o resultado do período de 400 milhões de reais. Então, isso aqui foi o lucro final que ela teve em cima da posição total que ela apresentou. Então, vamos dar uma olhada aqui, tá? Muito bem. Então, foi isso. Acabou-se a parte de resultado da Bradespar. Vamos dar uma olhadinha agora numa coisa interessante aqui, que é o seguinte. Vamos lá, que é bom a gente saber. Existe uma discussão, né? O pessoal sabe, né? Se não sabe, vou falar. Toda a vida as pessoas falam, que é uma discussão com relação a uma ação judicial com a Litel. Litel é um consórcio formado por 3 fundos de pensão, né? O principal é a Previ. Previ tem 80 e poucos por cento do Litel, acho que é aproximadamente 80 e poucos por cento, tá? A FUNCEF tem 11%, Previ é o fundo do Banco do Brasil, fundo dos funcionários do Banco do Brasil, não é do Banco do Brasil, é dos funcionários do Banco do Brasil. A FUNCEF é o fundo dos funcionários da Caixa. E a Petros, a FUNCEF tem 11% e a Petros tem 6%, mais ou menos, que é dos funcionários da Petrobras, certo? Então, essas são as 3 empresas, são os 3 fundos de pensão que constituíram a Litel. E a Litel, isso foi na época da aquisição, da privatização da Vale. E, resumindo a ópera, existe uma disputa judicial entre a Litel e a Bradespar, a Litel acionando a Bradespar em 1 bilhão e 400, e aí se você atualizar esse valor, dá mais de 2 bilhões de reais hoje, e a Litel perdeu na primeira instância, lá no Rio de Janeiro, ou seja, no primeiro juiz lá deu ganho de causa para a Bradespar, aí a Litel recorreu, no recurso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu ganho de causa para a Litel, então a Bradespar está perdendo no momento. E tanto a Litel quanto a Bradespar recorreram ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, aqui em Brasília. Bom, com esse recurso, está para decidir, como eu já falei no outro vídeo, os corpos de advogados aí são, o lado da Bradespar é bem forte, né? Um lado bem forte, tem enfim, um dos maiores advogados da área comercial, da área empresarial hoje em dia, está atuando com eles. Enfim, tem uma banca muito forte também no Rio de Janeiro, enfim. E do outro lado também tem um grupo de advogados que também tem força, tem escritório de Brasília, enfim. E a situação está lá para ser decidida. E aí a discussão é sempre a seguinte: olha, a Bradespar, o que aconteceria se a Bradespar tivesse que pagar essa grana, né? Tivesse que pagar os 2 bilhões? Primeiro que se perder essa coisa, muito provavelmente, talvez antes de perder, queira fazer um acordo aí de parcelamento, enfim, alguma coisa assim, mas também é uma coisa que eu não posso falar, porque isso absolutamente a gente tem a menor ideia, né? Só uma curiosidade aqui para quem não sabe, lá no STJ, a medida foi distribuída para um determinado ministro que era funcionário, que foi diretor financeiro da Caixa, esse ministro. E, obviamente, ele obviamente não, provavelmente ele deva ter sido aposentado lá pela FUNCEF, né, que é a Fundação dos Funcionários da Caixa, e provavelmente ele, né, e aí ele disse, não, eu estou fora, não poderia continuar por uma questão clara, né, porque ele teria um interesse, aliás, ele teria, não que ele tivesse um interesse direto, né, mas assim, ficaria complicado ele
continuar e ele mesmo se declarou impedido e enfim. Mas só de curiosidade esse detalhezinho, porque eu cheguei a dar uma olhada e tal. Mas outro detalhezinho também complicado é que está em segredo de justiça o processo. Então você não tem acesso ao processo para ver detalhes e tudo mais. Bom, então, mas o que que acontece? Se tiver que pagar, como é que vai fazer? Então, aí tem gente falando assim, poxa, não provisionou, não sei o que, não sei o que. A gente tem que entender um pouquinho, vamos dar uma olhada no balanço de novo aqui. Dá uma olhada no seguinte. A Bradespar, isso aqui é em 30 de novembro, certo? 30 de novembro de 2024. Então, isso é uma fotografia de 30 de novembro. Isso é um balanço de 30 de novembro. O que que a gente tem que saber aqui? Ora, em 30 de novembro, a Bradespar tinha disponibilidade 500 e, sei lá, vamos dizer, 570 milhões de reais. O que que é isso? Esse dinheiro, ó, caixa e equivalente caixa. É o quê? É o que está na conta bancária. Se tivesse alguma gaveta lá com dinheiro, seria esse dinheiro também. Se tivesse, que mais poderia ter aqui? Sim, uma aplicação financeira de resgate rápido, por exemplo, um CDBDI com liquidez diária e tal. Tá tudo aqui, um fundo DI, tá certo? Tá tudo aqui, tá? Então, essa grana, então vai dar lá 557, né? 557 milhões de reais. Eu falei 570 aqui, não, mas 558, 560 milhões. 557 milhões de reais são o que existe em dinheiro vivo. Só que a gente tem que se lembrar que a Bradespar, ela pagou agora, aliás, pagou não, ela se comprometeu a pagar, né, 300 e poucos milhões de reais em juros sobre capital próprio para os investidores. Então, os sócios da Bradespar vão receber 300 e poucos milhões. Vamos dizer mais ou menos que sobre uns 200 milhões, tá? Então, vamos supor que sobre aqui 200 milhões. Ora, o que é que esses 200 milhões, certamente, você não vai pagar uma dívida uma disputa judicial de 2 bilhões. Não tem como fazer isso, né? Você não vai pagar com isso. E o que vai acontecer e tudo mais. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa que é a seguinte. Olha só aqui o que acontece. O patrimônio líquido, certo, da Bradespar é o seguinte, ela tem de capital social, a gente viu lá no estatuto, né? Nós vimos lá, 4 bilhões e 600. E ela tem mais aqui 4 bilhões que são reserva de lucro. Essa é a reserva dela. Como é que se forma isso aí? Esse dinheiro está onde? Você pode fazer essa pergunta. Porque você falou que só tinha 200 milhões, só vai ficar com 200 milhões lá no caixa. Estou falando 200, mas de repente entra uma nova grana da Vale e tal. Mas mesmo assim, se entrar, a gente já viu, não vai ser uma coisa absurda, não vai entrar 2 bilhões de dinheiro. Então, onde é que estão esses 4 bilhões que estão em reserva de lucro? Eles estão apartados do lucro, numa conta separada. Essa conta, inclusive, quando eu olho lá no estatuto, ela tem uma limitação, ela só pode chegar até 95% do capital social. Capital social, então, em 4.600, ela está em 88% do capital social. Tá? E ela está onde? Ela está nos ativos. Ela está nos ativos. Beto, o que são os ativos? São esses aqui, olha. São os ativos. Ela tem ativos permanentes, que são investimentos. O que é isso? São as ações da Vale, certo? Ela tem imobilizado algum material de escritório, esses troços tudo aí, né? E ela tem esse aqui, 244 de intangível, que isso aqui não vem ao caso. Mas assim, então, se você olha para a empresa,
ela tem o patrimônio e, se acontecer dela ter que pagar, ela pode usar o patrimônio que ela tem. Aliás, ela pode usar, transformar parte dos investimentos. Vamos imaginar que não seja parcelar. Ela pode transformar parte dos investimentos em dinheiro. Ela vende. São ações, tem liquidez, estão lá na bolsa e tal, não sei o quê. Ela vende isso. E isso vai para onde? Vai sim, vai para o caixa da empresa. Né? Então vai para o caixa da empresa, está tudo bem. E aí você resolveu esse problema. Então, e outro detalhe, se fizer isso, né, é provável que ela não faça isso, provável que saia um acordo, não estou fazendo nenhuma afirmação, é provável que saia um acordo de parcelamento e tal, seja lá como for. Mas se ela fizer isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ela vai ter um patrimônio menor, né? Sim, mas antes de falar sobre isso, quero dizer um detalhe aqui. Ela não vai ficar no prejuízo, quer dizer, a posição líquida da empresa, deixa eu voltar aqui que é para cá, né? Ela não vai ficar no prejuízo. Por quê? Porque ela tem uma reserva de lucros. Então, se houver, diferente de empresas que vão tendo prejuízo, isso zera, certo? Isso aqui zera. Se isso zera, o que acontece? Ela gera um prejuízo no balanço, e esse prejuízo no balanço impede, inclusive, a empresa de pagar dividendos. Então, isso aqui dá um conforto para esse pagamento, esse pagamento da empresa. Outra coisa, vamos imaginar que ela, porque a gente tem que pensar o que aconteceria no caso de uma decisão desfavorável. No caso de uma decisão desfavorável, se ela continuar a receber esse mesmo nível de pagamentos e ela parcelar isso em 10 anos, vamos imaginar assim, parcelar isso, sei lá, em quantos anos for, ela pode pagar essa coisa de uma forma mais tranquila, né? Pode ir pagando aos poucos com o resultado que vai sendo gerado pela Vale, que é o único investimento dela. Como eu disse, ela é uma chamada holding, é uma holding. Aqui eu vou dizer que ela é uma holding pura, por quê? Porque ela não exerce nenhuma atividade. Uma holding pura é como se fôssemos nós investidores que temos simplesmente as ações da empresa. A gente não está lá, não está no operacional. Na realidade, a gente não, eu não vou fazer isso, né? Essa analogia não dá certo, não, porque a gente tem uma atividade profissional, né? Se tiver uma atividade profissional, aí você já suja a holding, ela não fica uma holding pura, ela passa a ser uma holding operacional. E essa holding aqui é pura, ela não tem atividade nenhuma, ela não compra nada, não vende nada, ela só compra nada, que eu falo assim, comercialmente, ela não faz operações comerciais para, vamos dizer, ela não tem uma atividade imobiliária, ela não tem loja, enfim, não age como uma loja, um comércio, ela simplesmente é sócia de empresas, no caso dessa única empresa que é a... Mas é isso. Então, acho que deu para dar uma passada normal. Infelizmente, a gente não vai receber o dividendo. Vai ficar para a próxima. Tomara que apareçam os dividendos. Mesmo assim, em termos de retorno, foi bom. Para aqueles sites, né, aqueles aplicativos de dividendo preditivo, essa coisa, a previsão deu ruim, né? Deu ruim pra caramba, porque não se repetiu o que estava esperando para o ano passado, e ainda que, eu não mostrei isso direito, mas ainda que os lucros tenham sido muito próximos, né? Se você olhar aqui, ó, o resultado do ano passado, aqui, deixa eu mostrar para você, ele está muito próximo aqui, ó. No ano passado foi 505, aqui 558, na realidade foi até maior, né? O lucro, deixa eu ver aqui como é que ficou o lucro, vamos dar uma olhada no lucro. Não, ali, desculpa, ali é o caixa, desculpa. Ali é o caixa. Não foi mal não. Ó, no ano passado, 429, no terceiro trimestre de 2023, e nesse ano, 400 puro, né? E realmente o resultado da Vale tem reduzido, e isso que está aparecendo aqui.
Em relação à empresa, enfim, é você ser acionista da Vale atualmente, você ser acionista da Vale com um risco, comprando mais barato, né, porque tem um desconto, e eu vou até mostrar aqui o desconto, da outra vez eu não mostrei. Vou mostrar para você o desconto de holding aqui, que é chamado. Cadê vocês? Olha só. Não. Aqui, ó. Olha só o desconto, olha. Então, você compra ações da Vale, isso aqui na média de 2023, em 24,6%, né? Já chegou até 45%. Isso aqui eu acho que foi quando eu estava lá no meio das discussões. 31%, quando a Litel entrou com a ação judicial. Vamos dar uma olhada aqui no momento. Ela está aqui, ó. Aliás, no momento não. Na data do. Isso aqui foi na data do balanço ou foi a última? Fechamento em 30 de setembro. Então, aqui na data do balanço, ela estava em 28. Cadê? 29,2. Basta dizer que. Vale dizer, tá aqui, ó. Vale dizer que esse número é divulgado a cada 15 dias para quem é o acionista lá e está registrado lá na Bradespar. Beleza? Então, dito isso, aqui do lado eu sempre coloco um vídeo sobre, aqui, né? Sobre renda fixa, um vídeo do treinamento de renda fixa. Do lado de cá, eu coloco o último vídeo publicado aqui no canal. E aqui embaixo, aqui eu vou colocar o vídeo sugerido pelo YouTube. Lembrando, se você não é inscrito no canal, considere inscrever-se, deixe seu comentário aí e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!